Olá, pessoal. Eu me chamo Luciano, eu sou acadêmico de Direito da Universidade Estadual do Tocantins, Brasil. Eu sou acadêmico do terceiro período do curso de Direito e submeti um resumo simples, do qual foi aprovado, com o nome empresarial e o reflexo na ordem jurídica empresarial. Então, nós temos como subtítulo a segurança, as relações obrigacionais e creditórias no Brasil. Para nos para identificar o que seriam essas relações obrigacionais do nome empresarial, a ideia é analisar o nome empresarial quanto às relações jurídicas, quanto às obrigações que o empresário tem na sua atividade empresarial, no desenvolvimento dessa atividade. Ele precisa, se diante dos clientes, dos fornecedores, ter uma relação obrigacional e creditória. Isso, de alguma forma, nos possibilita entender que o nome empresarial ele precisa ter uma segurança jurídica razoável para se desenvolver a atividade empresarial. E o nome empresarial registrado é possível ter essa segurança jurídica. É possível, economicamente, o nome empresarial se destacar no contexto da atividade empresarial. Então, a nossa ideia é analisar o nome empresarial nessas obrigações relacionais, nessas relações, né, creditórias e obrigacionais, a fim de atender a segurança jurídica do nome empresarial. Sabemos a importância do nome empresarial no contexto brasileiro, para o ordenamento jurídico brasileiro, para o desempenho de uma determinada atividade. Por ora, nós conseguimos identificar que muitas vezes o nome empresarial, muitas vezes é subestimado, né, em sua importância, mas ele desempenha um papel crucial nas relações obrigacionais e creditórias, porque a pessoa que tem um nome registrado, que tem um nome empresarial registrado, outra pessoa que de alguma forma venha com aquele mesmo nome, ela de alguma forma ela vai incorrer nas relações da concorrência desleal do nome empresarial, que isso pode gerar, né? Então, quanto à segurança jurídica do nome empresarial, muitas vezes pode-se perceber, né, por vezes pode-se perceber que é o alicerce sobre o qual repousa as relações contratuais. Então, a segurança em relação ao nome empresarial, ela garante essas relações contratuais, ou seja, trazendo transparência, né, trazendo ética à atividade exercida pelo empresário. Então, assim, nós podemos perceber nesse contexto que o nome empresarial ele atua como uma garantia tangível, ele representa a reputação da empresa, né? Ele representa economicamente, ele representa economicamente, representa as relações também sociais, podemos perceber nas relações sociais socioeconômicas, por vezes isso pode ter um impacto também, né? Podemos considerar. Então, assim, ao considerar o nome empresarial como um componente vital nas relações, na segurança das relações obrigacionais e creditórias, percebemos que sua preservação e respeito são imperativos legais e éticos, né? Porque o nome empresarial ele vai trazer essas características de legalidade e de ética para o empresário que desempenha uma atividade empresarial. Por outro lado, para nós nos contextualizarmos, o que seria essa atividade empresarial? O que seria o nome empresarial? Né? O nome empresarial é o qual a pessoa física ou jurídica ela se utiliza daquele nome para no sentido de individualizar a sua atividade empresarial. Tem a pessoa natural, né, que tem o seu nome, e o nome empresarial é exatamente para individualizar a sua atividade empresarial, ou seja, no exercício de sua atividade empresarial, ele precisa se diferenciar dos demais empresários e até mesmo da pessoa natural. Além disso, ele pode simbolizar o tipo societário escolhido pelos sócios, né, e sua responsabilidade, se dele é limitado ou não. Então, assim, o nome empresarial, quando ele é escolhido, ele traz ao sócio a responsabilidade, seja ela obrigacional, seja ela creditória.
Do mesmo modo como ele pode estampar o objeto social da empresa, né? Exemplo da indústria e do comércio, por exemplo, de estampar aquele objeto do nome de empresário, tendo a confiança do cliente, do fornecedor. Então, o nome empresarial ele transcende o âmbito puramente empresarial. Ele se estende ao terreno da confiança mútua, da integridade nas relações negociais. Além disso, podemos perceber a preservação desse nome, é um investimento na segurança jurídica, né? Ele promove relações sólidas e duradouras. Então, assim, destaca-se a importância do nome empresarial no contexto dessas relações jurídicas. Por outro lado, é importante destacar os sinais distintivos, porque o nome empresarial ele não se confunde com os sinais. Existem os sinais distintivos, né? Que são o nome da empresa, o estabelecimento comercial, que são os títulos normalmente, né, do comércio, os produtos e serviços, então, que são as marcas do, dos produtos e serviços, eles não podem se confundir com o nome empresarial. Então, é muito importante, existe até uma complexidade em relação a discorrer e entender esses sinais distintivos, mas assim, a primeira noção que nós precisamos observar é em relação a saber diferenciar que o estabelecimento é uma coisa, né, que são os títulos do estabelecimento, aquilo que está na fachada de uma empresa, por exemplo, o nome empresarial é outro, então, e os produtos e marcas também não podem se confundir com o nome empresarial, porque normalmente existe uma confusão em relação a isso. Outra coisa importante se destacar são os princípios. O princípio da veracidade, né, que o nome empresarial ele não pode conter nenhuma informação falsa, porque o nome empresarial ele tem esse impacto jurídico e, portanto, nas suas relações obrigacionais, nas suas relações creditórias, o nome empresarial é o que de fato vai trazer ao empresário a característica de ética, né? Assim, possibilitar ao empresário que ele desenvolva a sua atividade sem que outra pessoa esteja, de alguma forma, se utilizando daquela atividade, da mesma atividade, né? Que a pessoa que já tem o nome registrado, venha outra pessoa a desenvolver uma atividade da mesma forma. Então, assim, o nome empresarial exige-se o princípio da veracidade. Outra coisa é a novidade, que o nome empresarial ele tem que se diferenciar, né, de outros nomes no mesmo registro. Por exemplo, quando se registra o nome empresarial, né, caberá a junta comercial, onde o empresário, a sociedade empresária requereu proceder à análise da eventual colidência entre nome empresarial, levando a registro e outro nome empresarial já registrado, consultando seus assentamentos, ou seja, tem que observar a junta comercial, tem que analisar isso, tem que analisar de forma eventual se não existe o mesmo nome para identificação de uma determinada atividade empresarial. Então, feito isso, compreendendo o princípio da veracidade e novidade, que são os princípios basilares do nome empresarial, podemos partir agora para a natureza jurídica. Aqui existe uma complexidade, mas nós não vamos nos adentrar muito, mas sim perceber o nome empresarial, né? Perceber como o ordenamento jurídico adota o nome empresarial. Nosso ordenamento jurídico adota o nome empresarial como direito de personalidade, né? Assim, por exemplo, o artigo 52 do Código Civil, por exemplo, ele prevê que aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção do direito de personalidade. Só que muitas vezes há uma confusão, porque na doutrina há uma discussão, na jurisprudência também há uma discussão, porque a natureza jurídica, o nome empresarial como direito de personalidade, ele tem existe alguns equívocos em relação a isso, porque o direito de personalidade ele não pode ter valor patrimonial, valor econômico. E o nome empresarial, como se percebe na legislação brasileira, onde regulamenta o nome empresarial, existe sim que o nome empresarial, muitas vezes, ele pode ter valor econômico, ele pode ser mesmo até vendido para uma determinada outra pessoa que vai desenvolver uma atividade. Então, assim, essa é a discussão. O nome empresarial como direito de propriedade, essa que é o que a jurisprudência, nós já temos até uma
uma jurisprudência ultrapassada do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, em relação ao nome empresarial como direito de propriedade, já tem algumas decisões em relação a isso. Ele adota-se a natureza patrimonial, né? É um bem patrimonial o nome empresarial, assim, consegue se discutir. Então nós podemos perceber o nome empresarial como direito de propriedade e ver a doutrina também se discutir o nome de propriedade ao nome empresarial. Por outro lado, nós podemos perceber o direito empresarial como direito pessoal. Este nome aqui, empresarial como direito pessoal, obrigacional, ele não está exclusivamente a personalidade do empresário. E não há exclusividade, né? Dessa forma, o nome empresarial é um direito pessoal, ele tem importância econômica. Tem alguns autores que defendem o nome empresarial como obrigacional. É uma discussão doutrinária, jurisprudencial, então, assim, nós ficamos mesmo nas relações obrigacionais e creditórias para fins de análise. Por fim, o que se espera do nome empresarial? Nós esperamos que o futuro nome empresarial da segurança jurídica dependerá da capacidade das legislações, né, e regulamentações se adaptar às mudanças nas práticas comerciais e tecnológicas. Então, assim, as legislações no ordenamento jurídico brasileiro ela tem que se atualizar, porque nós percebemos claramente aí existe uma grande dificuldade de se identificar o nome empresarial exatamente porque o nome empresarial ele está espaçado na legislação brasileira. Então, a busca por maior eficiência, transparência e confiança nas relações comerciais provavelmente continuará a orientar o desenvolvimento dessas áreas no cenário jurídico e empresarial. Desta forma, fecho aqui a minha apresentação e agradeço pela oportunidade de estar apresentando o nome empresarial nas relações obrigacionais e creditórias. Muito obrigado.